Olá a todas e todos! No vídeo de hoje nós vamos estar vendo como se fazer o cálculo de fechamento de uma poligonal fechada. E isso vai servir para ajudar vocês a resolverem o último exercício da lista 4. Então, se vocês seguirem certinho, as etapas que estão presentes nesse vídeo, é provável que vocês consigam fazer o cálculo da poligonal. Aqui nós temos o enunciado do exercício, que é bastante similar com o enunciado do exercício que foi dado a vocês. Onde nós temos o quê? Dada a caderneta de campo, abaixo utilizada para o levantamento de uma poligonal, e aqui foi dado o levantamento, o sentido, que é em sentido horário. Estava pedindo para que vocês determinem as coordenadas dos pontos que formam a mesma, sendo dados alguns valores, Então, essas informações elas são super importantes para que a gente consiga fazer, o cálculo do fechamento dessa poligonal. Foi dado o azimuth da direção 1, 2, que é de 40 graus, e vejam que aqui eu tenho a estação 1, a avante em 2, e aqui eu já tenho alocado o valor de 40 graus. Sendo que as coordenadas da estação 1, ou seja, o ponto 1, x12, e y12 equivalem a 0 metros cada um. E foram dados também as tolerâncias, sendo a tolerância angular de 2 minutos e a tolerância linear de 1 metro a cada 500 metros. Em formato de escala, nós temos que a tolerância linear nesse exercício é de 1 para 500. E foi solicitado também que vocês considerem 3 casas decimais para o cálculo, ok? O exercício também foi dado a essa estação, essa tabela, onde demonstra o quê? Um sentido de levantamento de uma poligonal fechada, no sentido de caminhamento. Caminhamento é aquele onde eu coloco a estação, em todas a estação, em todos os pontos a serem levantados, ou seja, eu tiro a estação do ponto 1, coloco no ponto 2, calibro novamente, nivelo novamente, coloco no ponto 3 e assim consecutivamente. No caminhamento, nós ocupamos todos os pontos na minha poligonal, tá? Então, só para explicar para vocês, na estação 1, nós estacionamos ali no que chamamos de estação 1. Então, vamos fazer um desenho aqui meio breve, do que seria, mais ou menos o formato da minha poligonal. Aqui nós temos a estação 1 e aqui nós temos a estação 4. Da mesma maneira, aqui nós temos a estação 2 e aqui nós temos a estação 3. Isso significa o quê? Que eu vim, coloquei o meu equipamento aqui na estação 1, eu nivelei o meu equipamento conforme os vídeos que vocês viram na aula passada. Fiz o meu ponto de ré aqui no ponto 4, ou seja, visei o meu equipamento no ponto 4, e aqui eu considerei como sendo 0 graus, e posteriormente eu fiz uma leitura de Vante para o ponto 2, onde essa leitura de Vante me deu esse valor aqui de ângulo interno, que foi de 104,14. Tirei meu equipamento da estação 1, coloquei meu equipamento na estação 2. Fiz a ré no meu ponto anterior aqui seria o ponto 1. Fiz a ré no meu ponto 1, zerei o equipamento, fiz uma leitura no ponto 3. Ao fazer essa leitura no ponto 3, eu obtive também mais o meu ângulo interno aqui, desse alinhamento, que nesse caso foi um valor de 95 graus. Tirei meu equipamento novamente do ponto 2, estacionei meu equipamento na estação 3, nivelei meu equipamento, dei a ré na minha estação 2, então aqui eu zerei o meu equipamento em termos de ângulos horizontais e fiz uma leitura de Vante no ponto 4. Ao fazer essa leitura de Vante no ponto 4, eu obtive mais um ângulo interno, que nesse caso foi um ângulo interno de 74 graus e 31 minutos. E por fim, no ponto 4, fiz a ré no meu ponto 3, que é meu ponto anterior, onde eu zerei o equipamento. Fiz uma leitura no ponto 1, uma leitura de Vante, que são sempre as leituras à frente. E aqui eu obtive, então, como ângulo interno, o valor de 86 graus e 19 minutos. Lembrando que a cada leitura que eu fazia de Vante, eu também obtinha os valores de distância.
né? Então, nesse alinhamento aqui, eu tive o valor de 65, nesse alinhamento aqui de 2 para 3, eu tive o valor de 127 metros, de 3 para 4, eu obtive o valor de 105 metros, e o ponto da estação 4 para a estação 1, eu obtive então a distância de 110 metros e 60 centímetros. Bom, para facilitar os cálculos, pessoal, eu sempre sugiro que a gente organize uma tabela, né? Então, se a gente fizer o cálculo na tabela, a chance de errar é muito menor. Para isso, nós adicionamos algumas colunas a mais, como, por exemplo, né, essa coluna de ângulo horizontal corrigido. Por quê? Porque o primeiro passo que eu vou ter que fazer para o cálculo do fechamento da minha poligonal é verificar se o meu erro angular ele é tolerável. Para isso, eu vou ter que fazer o cálculo do somatório desses ângulos horizontais, ver se são toleráveis e, se toleráveis, fazer a correção de cada um, tá? Também nós vamos ter que calcular o azimute, lembrando que nós temos aqui dado no exercício o azimute inicial, que é de 40 graus. Então, eu tendo o azimute inicial e as distâncias e ângulos internos, eu consigo obter os demais azimutes. Por fim, a gente vai ter que colocar aqui os valores das coordenadas parciais e verificar se houve erro de fechamento linear. E geralmente nós temos erros de fechamento linear que são propícios devido à precisão do equipamento e devido também à própria prática de campo, onde tem ali o erro humano, né, acoplado nessas atividades. Por fim, nós temos a tabela de correção linear, ou seja, o quanto que a gente vai corrigir em cada coordenada parcial, tanto de x quanto de y, e por fim, as coordenadas corrigidas também de x e de y. Dando continuidade ao exercício, então, de correção de fechamento de poligonal fechada, o próximo passo é nós verificarmos a questão do erro de fechamento angular e se é possível fazer a correção. Para isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar esses 4 ângulos que nós temos, lembrando que aqui, né, nós temos 4 lados dessa minha poligonal a ser levantada, e fazer o somatório. Fazendo o somatório, nós chegamos nesse valor de 360 graus e 4 minutos, ou seja, eu já vi aqui que eu tenho um valor quebrado. Agora eu preciso verificar se esse valor quebrado é um valor que ele é tolerável. Se esses 4 minutos que passaram é um valor tolerável. Para isso, pessoal, nós vamos aplicar a fórmula que vocês viram ali na aula passada. Considerando que aqui eu estou trabalhando com ângulos internos, tá? Ângulos internos, eu vou ter o quê? Que nós vamos estar utilizando essa fórmula aqui, né? Onde o somatório dos ângulos internos é igual a 180 graus vezes n, que é o número de lados, menos 2. No caso de n aqui, eu já sei que são 4, tá? Eu tenho 4 ângulos aqui que foram levantados. Então, 180 vezes 2, ou seja, 4 menos 2 é igual a 2, eu vou ter que o somatório ideal de uma poligonal de 4 lados é de 360 graus, ou seja, né, a minha poligonal aqui, embora muito próxima do valor de 360 graus, ela teve, né, um aumento, né, do somatório dos ângulos internos de 0,4 minutos. Próximo passo é eu verificar se esse valor é tolerável. Se esse valor for tolerável, eu consigo fazer, né, todo o restante do cálculo, né, dos demais cálculos de fechamento da poligonal. Se esse valor ele não for tolerável, é preciso então parar, né, esse processo aqui de fechamento, de cálculo de fechamento dessa poligonal, voltar a campo e fazer outro levantamento. Bom, nós temos algumas fórmulas que foram dadas a vocês, né? Então, a primeira fórmula é essa do erro tolerável, né? E a próxima fórmula, né, onde a gente verifica aqui, né, o quanto que passou, o quanto que é tolerável. Nesse caso aqui, então, né, fazendo o somatório dos ângulos internos da minha poligonal levantada, menos o somatório ideal da minha poligonal, eu vou ter um valor do quê? Um valor positivo de 4 minutos. Isso significa que, né, do somatório dos meus ângulos horizontais internos aqui, eu tenho um acréscimo de 4 minutos.
Isso significa que eu vou ter que subtrair desses ângulos aqui, ou seja, de cada ângulo, um determinado valor para eu conseguir chegar no valor de 360 graus de somatório. Bom, vamos verificar se é tolerável. Pela fórmula que foi dada a vocês, o erro tolerável ele é igual ao quê? O valor da precisão do equipamento vezes a raiz quadrada do número de lados. Foi dado no exercício que a precisão do equipamento, em termos de erro angular, é de 2 minutos. E aqui, então, nós temos que a nossa poligonal é de 4 lados. Portanto, 2 minutos vezes a raiz quadrada de 4, eu vou ter como erro tolerável o valor de 4 minutos. Vejam que o meu erro tolerável ele foi igual ao meu erro angular, E a regrinha que nós temos em topografia é que o erro tolerável ele deve ser menor ou igual ao erro angular. Portanto, nesse caso, ele é igual, pessoal. Nós temos um erro tolerável igual ao erro angular da minha poligonal. Se ele é igual, eu consigo fazer o processo de correção angular. Então, ok, eu consigo passar para o próximo passo, que é de fazer o quê? De fazer essa correção angular. Aqui nós temos vários métodos na bibliografia que nos ajudam a fazer esse processo de correção angular. No nosso caso, a gente vai utilizar o método mais simples, que é dividir o número que passou de ângulos, de minutos e segundos, pelo número de lados que eu tenho que fazer a correção. Nesse caso, como o nosso erro foi de 4 minutos e, portanto, um erro tolerável, dividido por 4, que são os 4 lados, ou seja, aqui nós temos os 4 lados, 4 ângulos a serem corrigidos, eu vou ter o quê? Que eu vou ter que fazer uma distribuição de 1 minuto para cada ponto levantado. Fazendo o cálculo, pessoal, então nós temos aqui o ângulo horizontal corrigido. Lembra que eu falei para vocês que aqui nós tivemos um valor que passou dos 360 graus? Então, eu tive um valor a mais. Se eu tive um valor a mais aqui, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que subtrair esses 4 minutos de cada ângulo aqui para que eu consiga chegar no somatório ideal de 360 graus. Nesse caso aqui ficou bem fácil. Então, para cada ângulo horizontal lido, se eu tirar 1 minuto, eu vou ter como final uma correção de 4 minutos. Então, de 104,14, eu fui parar para 104 graus e 13 minutos. De 95 graus, tirando então 1 minuto, eu fui chegar em 94 graus e 59 minutos. De 74 graus e 31 minutos, eu cheguei então em 74 graus e 30 minutos. E por fim, do valor de 86 graus e 19 minutos, tirando 1 minuto daqui, eu cheguei no valor de 86 e 18. É válido ressaltar, pessoal, que após o processo de correção que vocês efetuarem, é necessário que vocês façam novamente o somatório desses ângulos. Então, eu peguei todos esses ângulos que eu corrigi e fiz o somatório deles para ver se realmente estava dando 360. Nesse caso do exercício aqui, o valor de 360 foi obtido, portanto, a correção angular foi realizada com sucesso. Por fim, pessoal, só resumindo também um pouquinho, eu havia esquecido de mencionar nos slides anteriores, para facilitar também a vida de vocês, na planilha de cálculo, é necessário uma sugestão que vocês acrescentem mais uma linha aqui, que seria a linha repetida aqui do alinhamento da estação 1, 2, tá? Porque essa linha aqui é que vai me dizer se o valor bateu, tá? Então, nesse caso aqui, eu também fiz a correção desse primeiro ângulo que foi levantado no alinhamento 1, 2. Então, 104,14 menos 1 minuto, eu obtive como resultado 104 graus e 13 minutos. Da somatória, então, nós tivemos o valor de 360 graus. É necessário também, pessoal, que vocês adicionem mais uma linha, como sendo de soma. Por quê? Porque essa linha aqui é onde vocês vão estar fazendo a soma dos valores aqui de ângulos horizontais e dos valores de ângulos horizontais corrigidos, bem como vocês também vão fazer o somatório de todas as distâncias, obtendo então o perímetro, que vai ser um valor utilizado nas próximas etapas.
Próximo passo, como vocês podem verificar aqui na tabela, né, já é indicativo de que nós temos que estar calculando o valor do azimuth. E esse valor do azimuth já é algo que foi calculado por vocês no questionário 3. Então, no questionário 3, vocês fizeram vários exercícios utilizando o cálculo do azimuth atual, seguindo, né, tendo como base o azimuth anterior. No exercício foi dado que o azimuth inicial do alinhamento 1, 2 é de 40 graus, sendo que aqui nós temos os valores dos ângulos internos que já foram corrigidos e por isso torna-se possível a gente estar fazendo o cálculo dos demais azimuths. Para isso, pessoal, vocês vão estar utilizando as fórmulas, lembrando que também no anunciado do exercício é falado que o levantamento é realizado no sentido horário. Então, se é realizado no sentido horário, nós vamos estar utilizando essa primeira fórmula aqui, onde eu vou estar utilizando o valor, né, de subtração do ângulo interno atual. E aqui, então, nós vamos calcular o azimuth do alinhamento 2, 3. Por que nós não calculamos o azimuth do alinhamento 1, 2? Porque o azimuth do alinhamento 1, 2 já foi dado, pessoal. O que nós podemos fazer no final é refazer novamente o cálculo do alinhamento 1, 2, tendo como base o azimuth anterior e o ângulo interno e verificar se nós tivermos esse fechamento adequado. Bom, partindo para o cálculo do azimuth 2, 3, nós temos o que? O azimuth anterior, que é de 40 graus, que é o azimuth do alinhamento 1, 2, mais 180 da fórmula, menos o que? Menos o meu valor aqui de 94,59. Lembrando que esse 94,59 é o ângulo horizontal interno do alinhamento 2, 3. Para isso, nós tivemos como resultado, né, o valor, então, do azimuth de 125 graus em 1 minuto. Próximo passo, cálculo do azimuth 2, 3. Repito o azimuth obtido anteriormente, porque a fórmula me pede que tem que ser o azimuth anterior. Então, o azimuth anterior do alinhamento 3, 4 é o azimuth 2, 3. Então, 125 graus em 1 minuto, mas 180 graus menos 74,30. 74,30 é o meu ângulo horizontal interno aqui, ó, onde nós fizemos o levantamento, né, aqui do alinhamento 3, 4, e nós fizemos a correção devida. E para isso nós chegamos no valor de azimuth 230 e 31. Vou partir para os demais cálculos dos azimuths. Agora, então, o azimuth 4, 1, onde eu vou utilizar esse azimuth 3, 4, que foi recém-levantado, no valor de 230 e 31, mais 180 graus, menos 86 graus e 18. 86 graus e 18 é esse valor aqui que nós temos, ó, desse ângulo interno que havia sido corrigido aqui na minha estação, né, alocada no ponto 4 e feito então a leitura adjuvante no ponto 1. Feito isso, nós chegamos no resultado de 324 graus e 13 minutos. Por fim, eu tenho mais um valor ali, pessoal. Lembrando que ali nós temos um valor ainda, ó, dessa distância de 65, que é do primeiro alinhamento que foi feito, e que já foi dado no anunciado como sendo de 40 graus azimuth. Agora eu consigo verificar se os cálculos de todos os meus azimuths bateram. Por quê? Porque ao refazer esse cálculo do azimuth do alinhamento 1, 2, se eu tiver como resultado o valor de 40 graus, significa que o meu resultado está correto. Se porventura vocês fizerem esse cálculo e aqui vocês chegarem num resultado que seja diferente de 40, isso significa o quê? Que o resultado está errado, tá? Então, esse resultado aqui, desse último alinhamento que vocês vão fazer aqui, que é o primeiro alinhamento, tá? Que é correspondente ao primeiro alinhamento que é dado no exercício, ele tem que bater. O mesmo valor tem que ser coincidente. Então, 324,13, que foi o alinhamento anterior, 4,1, mais 180 graus, menos o que? O meu valor aqui, né, de ângulo horizontal que foi corrigido, o 104, 13 minutos. Fazendo o cálculo, nós chegamos num valor, né, total de azimuth de 400 graus. Como os azimuths eles variam de 0 a 360 graus, é um valor que não existe, portanto, se não existe, a gente precisa estar retirando o valor de 360 graus.
Fazendo essa subtração, nós obtemos então como resultado um valor final de azimuth de 40 graus, significando o quê? Que todos os meus cálculos dos meus azimuths estão ok e, portanto, eu posso fazer as próximas etapas. É importante, pessoal, que vocês façam a anotação de todos os elementos aqui junto à tabela, para que vocês não se percam. Isso daqui facilita bastante o cálculo das próximas etapas. Bom, pessoal, o próximo passo, então, é o cálculo das coordenadas parciais. E quando nós falamos parciais, é por quê? Porque aqui, em primeiro momento, nós vamos calcular e verificar se teve algum erro de fechamento. Ou seja, se a minha coordenada inicial, né, ela vai ser igual à minha coordenada de chegada. Lembrando que no enunciado desse exercício, especificamente nesse exercício, foi dado como valores as coordenadas de 0 em x e 0, né, em y do alinhamento 1, 2, ou seja, do meu primeiro alinhamento. Próximo passo, pessoal, é nós então aplicarmos a fórmula, né? Lembrando que aqui nós temos ali o rol de fórmulas nos slides que foram dados, né? Onde, né, o cálculo das coordenadas em x é igual à distância vezes o seno do azimuth e, né, o cálculo das coordenadas em y é igual à distância vezes o cosseno desse mesmo azimuth. Bom, se do alinhamento 1, 2 eu já tenho os valores de 0 aqui, ó, que já me foram dados no enunciado como sendo as minhas coordenadas de origem, o próximo passo é eu começar a calcular o meu alinhamento, então, 2, 3. Tanto o x quanto o y do meu alinhamento 2, 3. Então, aqui no alinhamento 2, 3, nós vamos pegar aqui o alinhamento 2, 3. Aqui nós temos já o valor de 127 de distância e aqui a gente já tem o valor do azimuth, tá? Então, a minha coordenada parcial de x no alinhamento 2, 3 vai ser igual a 127 metros, que foi dado, vezes o seno de 125,1 de azimuth, que foi o valor que foi calculado por mim, né? E que aqui a gente já verificou que fechou. Fazendo esse cálculo, a gente vai chegar nesse valor de 104,011, tá? Então, aqui eu vou ter o valor, então, de 104,011. Próximo passo é eu calcular o delta, né, a coordenada x do alinhamento 3, 4, né? Então, a gente vai de 1 por 1. Então, eu pego a coordenada anterior, né? Então, o 104,011 que eu acabei de calcular, e vou fazer o quê? Mais o valor de 105, que é a minha distância do alinhamento, do 3, 4 nesse caso, que é o que eu estou levantando, vezes o seno do meu azimuth, que é de 230,31. Fazendo esse cálculo, nós chegamos no valor, então, da coordenada x do alinhamento 3, 4, como sendo de 22,971. Próximo passo, copio essa coordenada, né? Eu sempre tenho que estar copiando a coordenada anterior, né? E vou fazer novamente a mesma conta. 22,971 mais 110, já que eu estou aqui trabalhando com alinhamento 4, 1, tá? Então, alinhamento 4, como vante 1, eu vou estar utilizando a minha distância de 110,60 vezes o seno do meu azimuth de 324,13. Obtive, então, como coordenada no eixo x do alinhamento 4, 1, o valor de menos 14,699. Próximo passo é eu verificar se, né, a minha coordenada agora de chegada vai ser a mesma coordenada minha de saída, ou seja, se a minha coordenada final aqui, ela vai ser equivalente a 0. Porque ali no enunciado nós tivemos, né, como valores dados, que a coordenada em x era de 0 e a coordenada em y também era de 0. Então, calculando aqui a coordenada em x, então do alinhamento 1, 2, vai ser a minha coordenada anterior, ou seja, a minha coordenada 4, 1, né, que vai ser o menos 14,699 mais 65, que é o meu valor da distância do alinhamento 1, 1, 2. E vejam que aqui, como eu mencionei para vocês, eu repeti essa primeira linha aqui, que é aqui que a gente vai fazer toda a verificação, vezes 65 e vezes o seno, né, que é o seno de 40 que foi dado, né? E fazendo o cálculo aqui, então a gente chegou nesse valor de coordenada em x de 0,082, ou seja,
eu não cheguei no valor de zero. Então, esse valor que eu cheguei aqui foi diferente de zero, que foi a minha coordenada inicial em x. Isso significa que isso daqui foi o meu erro, tá? E ali vocês tiveram também algumas fórmulas aqui para calcular o erro em x e o erro em y, né? Onde o erro em x é igual ao quê? A coordenada de x calculada menos a coordenada de x que foi dada do mesmo ponto. Então, se a minha coordenada de x calculada, né, do alinhamento 1, 2 foi de 0,082 e a minha coordenada de x do alinhamento 1, 2 foi de 0, temos então esse erro de 0,082. A mesma coisa, pessoal, nós fazemos para as coordenadas em y. Então, aqui as coordenadas em y também foram dadas, né, como inicial o valor de 0. Então, alinhamento 1, 2, né, a minha coordenada em y equivale a 0. Portanto, eu vou começar a calcular a minha coordenada no alinhamento 2, 3. Então, a gente vai usar uma fórmula bastante similar ao cálculo da obtenção da coordenada em x, só que aqui nós vamos estar utilizando o valor de cosseno, tá? Então, 127, que é a minha distância do alinhamento 2, 3, vezes o cosseno de 125 graus e 1 minuto, que é o meu azimuth também do alinhamento 2, 3. Obtive como coordenada do meu alinhamento 2, 3 o valor de menos 72,874. A mesma maneira, faço para os demais pontos, a minha coordenada, então, y do alinhamento 3, 4. Eu copio essa coordenada anterior, né? Então, o menos 72,874 mais o 105. 105 é o quê? A distância do meu alinhamento 3, 4. Né? 3, 4 é o alinhamento que eu estou trabalhando aqui. Vezes, então, o cosseno de 230,31, que também é o azimuth que foi calculado para esse mesmo alinhamento. Obtive como resultado o valor de menos 139,638. Novamente, repito esse valor dessa última coordenada e agora nós vamos calcular a coordenada y do alinhamento 4, 1. Então, menos 139,638 mais 110, porque 110 é a minha distância do alinhamento 4, 1, tá? Então, aqui nós estamos trabalhando com o alinhamento 4, 1, vezes o cosseno de 324,13. Então, 324,13 aqui é o azimuth que eu recém havia calculado. Fiz o cálculo aqui e obtive, então, como coordenada, né, no eixo y do alinhamento 4, 1, o valor de menos 49,916. Por fim, pessoal, aqui eu consigo verificar novamente se eu tive algum erro de fechamento linear. Por quê? Porque foi dado no exercício, né, que a minha coordenada inicial em y era de 0. E agora eu vou recalcular novamente a minha coordenada 1, 2 e vou verificar se são coincidentes com os mesmos valores que foram dados no exercício. Então, copio essa última coordenada do alinhamento 4, 1, né? Então, menos 49,916 mais 65, lembrando que 65 é essa primeira distância do alinhamento 1, 2, vezes o cosseno de 40, né? Aqui, então, lembrando que 40 foi o azimuth que foi dado e o azimuth que foi calculado por nós novamente, que foi verificado. Então, a gente acabou de verificar no passo anterior aqui que está correto esse cálculo dos azimuths. Nós obtivemos, então, aqui o erro em y do alinhamento 1, 2, que foi de menos 0,124. Aplicando, então, essa fórmula, né, onde diz o quê? Que o erro de y é igual ao x, né, é o y calculado menos o y dado, nós vamos ter como erro final o valor de menos 0,124, ou seja, tanto no eixo x quanto no eixo y, nós não tivemos valores 0, 0, né, que foram os valores iniciais que nós tivemos aqui do nosso levantamento. Portanto, esses valores aqui são os valores provenientes, então, do erro de fechamento linear. E que o próximo passo, a gente precisa verificar se esse erro de fechamento ele está dentro do limite tolerável. Bom, obtive as coordenadas parciais e verifiquei que eu tive um erro, ou seja, a coordenada de chegada aqui do alinhamento 1, 2, ele não foi coincidente com os valores dados no exercício.
né, onde, né, a coordenada inicial do alinhamento 1, 2 em x era de 0, né, e a coordenada inicial em y também era de 0. Então, esses foram os meus erros dados em x e em y. Na aula também vocês viram nos slides que a gente consegue estar calculando tanto o erro planimétrico, né? E com base no erro planimétrico a gente consegue estar comparando com, né, os limites toleráveis que foram dados. E aqui nós temos então essas fórmulas aqui que foram dadas em sala de aula também. Fazendo o cálculo, pessoal, primeiramente do erro planimétrico, onde eu vou utilizar o erro de x elevado ao quadrado, mais o erro de y elevado ao quadrado, tudo, pessoal, elevado a 0,5. Após fazer o cálculo, eu obtive esse valor de 0,148661 metros, ok? Então, aqui eu consigo fazer de duas formas a verificação se esse erro é tolerável. A primeira delas é utilizando essa fórmula aqui, né, onde a gente utiliza, né, o perímetro dado em quilômetros, né, e essa variável 0,8. Então, para isso, pessoal, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar todas essas distâncias de todos os alinhamentos e calcular e fazer o somatório delas, tá? Fazendo o somatório dessas 4 distâncias, nós vamos obter que o perímetro da minha poligonal é de 407,6 o quê? Metros, tá? Bom, se esse é o meu valor da minha poligonal, vamos então aplicar essa primeira fórmula, onde o erro linear tolerável é dado como sendo 0,8 vezes a raiz quadrada do meu valor de perímetro dado em quilômetros. Se eu tenho um valor de perímetro de 407,6 metros, esse valor em quilômetros é dado como sendo de 0,407 quilômetros. Fazendo esse cálculo, nós chegamos no valor, né, do erro linear tolerável de 0,5103. Se a gente olhar então esse erro linear tolerável, ele é superior ao erro planimétrico que nós tivemos. Ou seja, eu poderia errar até 0,51, mas esse meu levantamento eu errei 0,14. Então, se eu errei menos, isso significa o quê? Que é tolerável, né? Então, é essa primeira questão que eu coloquei aqui para vocês, né? Se o erro planimétrico ele é menor ou igual ao erro linear tolerável, significa que o meu levantamento está ok, tá? Bom, mas só que o meu trabalho aqui, pessoal, né, esse meu exercício no enunciado, não foi dado, né, esses valores de erros toleráveis, mas foi dado como um erro tolerável o limite de 1 para 500, tá? Então, eu vou precisar obter o meu valor de erro linear dado em, né, uma escala relativa, em erro relativo. Para isso, a gente vai estar utilizando essa segunda etapa aqui das fórmulas que nós trabalhamos ali em sala de aula também, onde eu preciso levantar essa variável z, né? Sendo que essa variável z é dada como sendo o perímetro, né? O perímetro dado em metros, dividido pelo erro planimétrico, o erro planimétrico que foi calculado aqui, ó, por essa fórmula que foi dada. Então, fazendo esse cálculo, nós chegamos no valor de 2.741,808. Isso significa que o meu erro relativo é 1 metro a cada 2.741 metros, sendo que o meu limite tolerável era de 1 para 500, ou seja, eu podia errar 1 metro a cada 500 metros. E aqui o meu erro ele foi muito menor, ou seja, a cada 2.700 metros eu errei 1 metro, tá? Então, isso significa o quê? Que o meu erro relativo aqui, ele tá ok, tá? Ele tá menor, né? Ele tá maior que o meu erro tolerável, tá? O meu erro tolerável, então, significa que eu podia errar 1 metro a cada 500 metros de levantamento, ou seja, eu poderia fazer muito mais erros, né, do que realmente foi feito nesse meu levantamento, onde a cada 2.700, né, metros eu errei 1 metro de levantamento. Portanto, então, né, o nosso levantamento está ok. Então, esse erro obtido aqui, né, nessa minha poligonal, ele está tolerável. Tanto na fórmula aqui, né, que eu calculo o erro linear tolerável, quanto na fórmula onde eu calculo, né, o erro relativo. Então, em ambas as fórmulas,
está correto, e isso faz com que eu faça, né, as próximas etapas do cálculo de fechamento de poligonal fechada. Então, pessoal, acabei de verificar que o meu erro linear é tolerável. Então, acabei de verificar ali que o meu erro planimétrico que foi cometido aqui, tanto no x quanto no y, ele é tolerável. Isso faz com que eu gere agora fator de correção, né, linear, tanto para, né, as coordenadas em x, quanto para as coordenadas em y, para que depois eu consiga obter as coordenadas corrigidas, tá? Para isso, a gente vai estar utilizando essas duas fórmulas aqui, onde eu vou estar trabalhando com o erro em x e o erro em y, né? E vou estar trabalhando também com a distância do alinhamento e o perímetro total da poligonal. Aqui nós temos os cálculos que foram realizados. Então, novamente, esse primeiro aqui, a gente não faz a correção, tá? Porque esse primeiro aqui já foi dado como sendo de 0 a 0. O que eu vou fazer no final, né, é verificar se a minha poligonal realmente ela teve um fechamento adequado. Ou seja, se eu cheguei, né, com a coordenada corrigida final aqui como sendo de 0 a 0. Né? Então, no final eu não posso chegar com esse valor aqui, que esse valor aqui é o erro, e é esse erro que eu vou distribuir agora em cada alinhamento. Então, fazendo a correção, né, da coordenada x do alinhamento 2, 3, nós temos o quê? O erro, né, linear em x, que foi de, né, 0,082, e na fórmula a gente tem que é obrigatório o uso do sinal negativo, então não esqueçam de adicionar esse valor negativo. Né? Então, eu tenho menos 0,082 vezes a distância do alinhamento que eu estou avaliando, dividido pelo perímetro. Se eu vou estar avaliando o alinhamento 2, 3, o alinhamento 2, 2, 3, né? Eu tenho, então, que a minha distância do meu alinhamento aqui é de 127, né? E o perímetro, a gente calculou anteriormente, é de 407,6. Então, fazendo o cálculo, eu sei que a minha correção, então, aqui em x, né, no alinhamento 2, 3, é de menos 0,026. E vou repetir isso para os demais alinhamentos. Então, o alinhamento 3, 4, a correção em x, vai ser também o erro de x, né, negativo por conta da fórmula, vezes o 105, que é o que? A minha distância do meu alinhamento 3, 4, dividido pelo meu perímetro, de 407,6. Obtive, então, como correção em x do alinhamento 3, 4, o valor negativo de 0,021. Mesma coisa, alinhamento 4, 1, né? Vou utilizar aqui o meu erro de fechamento total ali que eu tive em x, mas dado como valor negativo, vezes, né, a distância do alinhamento 4, 1, que nesse caso é 110,60, dividido pelo perímetro. Né? Obtive, então, como correção desse alinhamento, menos 0,022. E, para o fim, né, a gente vai refazer novamente o cálculo para o alinhamento 1, 2, e verificar se aqui no final eu vou ter um fechamento, né, e aqui é preciso eu também estar calculando, né, essa linha aqui. Então, a correção do alinhamento 1, 2 vai ser novamente, né, o erro em x dado negativo vezes 65, que é esse valor da minha distância do alinhamento 1, 2, que eu copiei aqui nessa última linha, dividida pelo perímetro. Obtive, então, o valor de menos 0,013. Vou fazer o mesmo, pessoal, para, né, o eixo y. Então, para o eixo y, eu vou substituir somente o quê? O erro. Né? Então, ao invés de eu estar utilizando o erro de x, aqui eu vou substituir pelo erro de y. Né? Se vocês olharem aqui, o erro de y foi esse valor aqui que nós chegamos aqui, tá? Então, fazendo todos os cálculos, a gente também chegou, né, nesses valores de correção, né, das coordenadas em y de todos os alinhamentos. Próximo passo é, novamente, a gente preencher a nossa tabela. Então, esse primeiro alinhamento eu não considero como sendo correção, porque aqui eu sei que são coordenadas 0, 0. E o objetivo somente é eu fazer o fechamento final, e por isso que eu copio, então, essa última linha aqui, né? Como sendo o alinhamento 1, 2, que é o meu primeiro alinhamento. E aqui, então, eu coloco todas as correções de cada alinhamento que eu obtive, tá?
Então, o alinhamento 1, 2, o alinhamento 2, 3, desculpa, eu obtive o valor de menos 0,026, né? O alinhamento 3, 4, eu obtive o valor de menos 0,021 e assim consecutivamente. É importante que vocês preencham corretamente essa tabela e não se esqueçam dos valores negativos, se assim vocês tiverem valores negativos obtidos, então, nos cálculos. Por fim, pessoal, nós vamos fazer o cálculo de todas as coordenadas corrigidas, né? Lembrando que nós fizemos o cálculo da correção de todas as coordenadas, fizemos o cálculo também das coordenadas parciais. Então, tendo, né, esses valores aqui, a gente consegue facilmente estar calculando as coordenadas corrigidas, tá? Para isso, a gente vai estar utilizando essa fórmula aqui, ó, onde a gente vai estar fazendo o cálculo da coordenada. Então, isso daqui é todo o cálculo da coordenada, onde nós utilizamos a coordenada anterior, né, mais a distância vezes o seno do azimuth do alinhamento. E no final nós vamos estar somando esse fator de correção. Mas nesse caso vocês não precisam estar fazendo todo esse cálculo novamente. Basta vocês utilizarem os valores que estão presentes aqui na tabela. E vou mostrar para vocês. Aqui como exemplo, né, eu trago para vocês o cálculo então da coordenada corrigida, né, do alinhamento 2, 3. Lembrando que, né, o alinhamento 1, 2, aqui, tanto em x quanto em y, nós temos como sendo, né, a coordenada de 0. Por isso que a gente vai começar a calcular a coordenada 2, 3. Aqui, então, o que nós vamos fazer? É só vocês pegarem esse valor aqui da minha coordenada parcial que já foi calculada, ou seja, todo esse valor aqui, ó, né, todo esse valorzão aqui, né, da fórmula, eu já tenho o valor calculado e eu também já tenho esse fator de correção. Para isso, o que nós vamos fazer? 104,011 menos, né, menos o valor, então, de 0,026. E vejam aqui, desculpa, né, aqui a gente vai estar utilizando a fórmula, o valor de mais. Vejam que aqui a gente tem que tomar muito cuidado com os sinais, tá? Então, eu pegando a minha coordenada parcial e somando, né, com o meu fator de correção para aquele alinhamento, eu vou ter então a minha coordenada final. Então, nesse caso aqui, eu obtive como coordenada final o valor de 103,985. Próximo passo. Novamente, eu tenho a minha coordenada parcial que foi calculada, tá? Então, aqui eu tenho a parcial, né, que foi calculada, o 22,971. Como eu não estou fazendo o cálculo novamente, todo esse cálculo, mas eu estou apenas utilizando esses fatores aqui, essas coordenadas que já foram corrigidas, que já foram calculadas, é importante que, né, eu some junto a essa coordenada, né, não somente esse fator de correção, mas esse fator de correção também, tá? Já que é, né, um somatório dos fatores de correções dos alinhamentos anteriores. Então, 22,971 mais, né, esses dois fatores de correção, né, tanto o fator de correção do alinhamento 2, 3, quanto o fator de correção do alinhamento 3, 4. Para isso, a gente obtém, então, né, a coordenada corrigida em x, que é de 22,924. E faço isso para os demais, né? Para a coordenada de x corrigida do alinhamento 4, 1, eu vou utilizar essa fórmula aqui que foi calculada, esse valor de coordenada que foi calculado, menos 14,699, né? E vou somar com esses três valores de correção aqui em x, né? Tanto o menos 0,026, quanto menos 0,021, quanto esse menos 0,022. Fazendo o somatório, nós vamos chegar no valor de coordenada de menos 41,768. E por fim, para verificar se a gente vai chegar no valor de coordenada, então, como sendo de zero, já que foi minha coordenada inicial dada no meu exercício, vou utilizar novamente, né, esse meu valor aqui de coordenada, né, parcial obtido em x no alinhamento 0,1, que foi calculado, né, então vejam que aqui é a minha coordenada parcial onde eu verifiquei o erro. E vou fazer o somatório, então, dessa coordenada com todos os fatores, então, de correção de x, tá? Então, fazendo, então, né, o somatório com todos os fatores de correção, aqui eu coloquei um sinal de somatório, né, mas nada mais é do que somar o 0,026 negativo, como menos 0,021,
como menos 0,022, como também o menos 0,013. Então, somei todos esses valores e obtive aqui, então, o quê? Né? Como par de coordenadas, o valor de zero. Ou seja, eu consegui fazer a correção linear, né? Ou seja, o meu ponto de saída, que era a coordenada zero, é o mesmo ponto agora de chegada, após eu fazer todo o cálculo, né, de todas as coordenadas da minha poligonal, e eu consegui fazer a correção também linear. Caso vocês não utilizem os valores das coordenadas parciais que já estão calculados aqui e vocês queiram utilizar novamente essa fórmula aqui, ó. Então, se vocês utilizarem essa fórmula como um todo, né, aqui vocês não precisam fazer o somatório de todos os fatores de correção anteriores, porque aqui vocês já vão estar utilizando a coordenada anterior. E a coordenada anterior, ela já vem corrigida. Tá? Então, por isso que nesse caso, se vocês utilizarem a fórmula, né, vocês não precisam fazer o somatório de todos os fatores de correção anteriores ao alinhamento. A mesma coisa a gente vai fazer, então, né, para as coordenadas em Y. Então, a coordenada em Y do alinhamento 2, 3 vai ser o quê? Vai ser o meu valor de menos 72,874, que foi calculado, tá? Então, era a minha coordenada parcial, e vou somar, né, com o meu fator de correção, que nesse caso do meu fator de correção é 0,039. Fazendo o cálculo, cheguei nesse valor, então, da minha coordenada de menos 72,835. A mesma coisa, né? A coordenada corrigida de y 3, 4 vai ser o quê? Vai ser o meu valor aqui, ó, minha coordenada parcial do meu alinhamento 3, 4, tá? Ó, alinhamento 3, 4, né? Estação 3, Vant em 4, onde então vai ser o valor de menos 139,638 mais o quê? Mais o 0,039 e mais o 0,032. Como eu estou fazendo esse somatório considerando apenas as minhas coordenadas parciais, eu preciso somar todas as anteriores, se tiver. Nesse caso, obtive então como coordenada o valor de menos 139,567. Vou calcular, né, a coordenada do eixo y, 4, 1 corrigida. Vou pegar aqui a minha coordenada que já havia sido calculada, parcial aqui, né, do alinhamento 4, 1, que deu menos 49,9916, mais, e vou somar o quê? Com o 0,39, com o 0,039, 0,032 e o 0,034. Por fim, eu vou obter como coordenada final o valor de menos 49,985. E por fim, aqui para verificar então, né, o alinhamento 1, 2, tá? Então a coordenada, né, do eixo Y do alinhamento 1, 2 corrigida vai ser o quê? Vai ser então, né, esse valor aqui parcial que eu havia obtido ali do alinhamento 1, 2, o menos 0,00 menos 0,124, mais o somatório de todos esses fatores de correção em y, né? O 0,039, o 0,032, o 0,034 e o 0,020. Nesse caso aqui, eu cheguei no valor de 0,0 novamente como coordenada, né? Do alinhamento 1, 2 do eixo Y. Então, vejam que nesse caso a gente conseguiu fazer a correção. Nós conseguimos chegar, né, no valor de 0, 0 aqui, que são o quê? Que são os valores das coordenadas iniciais que foram dadas no exercício. Se porventura no exercício foram dados os valores, por exemplo, de 500 em x, né, e 1000 em y, é importante que vocês façam o cálculo considerando, né, esses valores iniciais, como sendo de x e de y, e no final é necessário que vocês cheguem como valor de coordenada os mesmos valores de coordenadas que foram dados no exercício, tá? Então, no caso, se um exercício fictício nós tivermos o valor de 500 em x, de 1000 em y, é importante que, para vocês verificarem se a correção foi bem feita, é importante que vocês verifiquem se vocês chegaram nas mesmas coordenadas, né, iniciais que foram dadas no exercício. Por fim, né, só para finalizar, vocês podem estar preenchendo a tabela e verifiquem então que aqui a gente fechou, né, o valor como sendo de 0,0. Significa então que o meu levantamento está ok, né,
os meus erros angulares, né, estão dentro do tolerável e por isso a gente conseguiu fazer a correção. Os meus erros lineares também estão dentro do meu valor tolerável e por isso eu consegui fazer a correção. Por fim, né, uma poligonal que eu consigo fazer o levantamento dela, consigo fazer o cálculo, o processamento, eu não preciso voltar a campo, porque ela foi levantada de forma correta.